Oi, gente! Tudo bem? Muito tempo depois, nós estamos gravando nosso terceiro episódio. Muito tempo, né? Enquanto nós desenhamos com giz pastel, com pastel oleoso. Pastel oleoso. Obviamente, da Júlia. Eu não teria nada com isso. Já falaram uma pessoa que ouviram a gente enquanto lavava louça. Falou que Mas teve mais de enquanto uma fazia pessoa. uma coisa também. Tipo assim, teve gente que eu não esperava que... A Julie falou também, que escutou. Então, assim, nós podemos ser nichadas, mas alguém está ouvindo. Sim, tá ótimo, gente. Né? E é nós legal também fazer. estamos nos ouvindo. É, eu gosto de fazer. Tipo assim, de saber que tem ali nós bonitinhos fazendo coisas da vida. Acho muito legal. Ai, deixa elas fazendo a coisa de Juju e Bibi delas. As coisinhas de Juju e Bibi delas. Faz a abertura aí, amiga, porque eu já fiz muitas coisas. Então, a gente não tem uma abertura oficial, né? E a gente está gravando totalmente no improviso. A gente tá aqui em Viçosa, na casa da minha prima. Inclusive, Luísa, desculpa estar expondo a sua casa assim, mas é o lugar que a gente achou, o apoio que a gente achou. A gente tá aqui pro Encontro Regional de Botânicos dos estados Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Encontro o que você falou? Encontro Regional de Tá, achei Botânicos. que você tivesse falado nacional. Herbot. Esse Estamos aqui, aqui. ó. Esse aqui, deixa eu ver, mano. Encontro regional de botânicos, amiga. Botânicos. Biologia e Arte foi selecionado para a Mostra Oral. Uhul! Palmas para Biologia e Arte. Aí eu vim apresentar ele e a Bia também veio apresentar o pôster dela sobre o seu trabalho com bromélias, que também foi muito top. Com uma unidade de bromélia, né? Também, né? Bromélias, o mundo inteiro de bromélias. Agora as pessoas acham que eu sou especialista em bromélias. Mais de uma pessoa veio me perguntar, tipo assim, mas você trabalha com bromélia? Você conhece tal espécie de coisa? Eu não conheço ninguém que eu trabalho. Eu conheço essa. Eu sou uma farsa, tudo que eu sei, eu não sei. A síndrome do impostor da gata. Pior que é. Outra menina veio falando assim, não, porque eu sou de São João do Rei e eu trabalho com diversidade e não sei, e riqueza de espécie, de bromélia. E eu assim, não sei, não venho pra mim pedir mais informações. Mas não, talvez pode ser um bom tema, síndrome do impostor. Pode ser. Mas eu não sei se a gente tem tanta bagagem pra falar sobre isso. Deixa eu pensar. Não sei, você tem síndrome? Você não tem síndrome do impostor? Eu tinha antes de fazer minha avaliação neuropsicológica. Porque eu ficava, tipo... Eu não sou, tipo, tão dedicada assim. Eu não sou tão coisa assim. Tipo, eu não mereço o sucesso que algumas coisas têm, sabe? Não sei se deu pra entender. Entendi. Tipo assim, em relação a notas, de maneira... Tipo assim, em relação a desempenho. Nota, desempenho. Entendi. O próprio, tipo, Instagram que tava crescendo. Eu, tipo assim, cara, eu não sou tudo isso que está acontecendo, entendeu? Eu tava falando ontem muito da questão do perfeccionismo, sabe? Do tipo, se eu não faço tudo perfeito da primeira vez que eu faço... lembrei. Na verdade, não. Era uma coisa que eu pensei. Eu pensei ontem. Você não conversou com elas? Não, isso eu pensei assim, eu tava assim nessa vibe, né? Não sei porque eu tava nessa vibe, mas eu tava pensando assim, cara, não. Papo de coach na minha cabeça. Eu comigo mesma. Não tenha medo de ser vista tentando. As pessoas só conseguem quando elas são vistas tentando. Tipo assim, perca seu medo de falar o que você quer. Aí é isso, porque eu acho que você tava nessa vibe de tipo assim, meu Deus, eu quero apresentar o maior auditório que tiver. Falar pra maior quantidade de pessoas que tiver. E tipo, se eu tivesse no seu lugar, eu estaria... Porque a Júlia vai apresentar que ela falou que foi selecionada pra apresentar na Mostra Oral. E é pra uma plateia, um público, né? A diferença de banner pra Mostra Oral é porque aí ela fez uma apresentação, ela vai no palco, vai pegar um microfone, falar diante... Vai ter uma banca, né, me avaliando, vai ter uma fazendo banca, perguntas. Exatamente. Diante de profissionais da área. Então, assim, é um outro babado, entendeu? Só que aí ela tava assim... vou fazer. E quando eu passei por isso... Minha filha... Não vou falar pra não ficar escatológico, mas assim, eu tive problemas. Vários problemas. Vários problemas. Então, assim... Pra você ter noção, eu cheguei no dia que era a apresentação dela, e aí eu olhei pra ela na cadeira, e para quem não conhece ela, ela tava normal. Isso antes dela apresentar. Mas eu conseguia ver dentro dela, tipo, os demônios dentro do cérebro dela, e ela, tipo, à beira de lágrimas. E eu assim, amiga, tá tudo bem. E ela sentada na cadeira assim... Eu não conseguia mais raciocinar nada diante de mim. Eu tava assim, gente, eu só... E digo mais, era tipo assim, na nossa faculdade, um evento local. Um evento assim. Semana da Biologia. Não era uma coisa, tipo assim, grande... Tipo, meu Deus. Lá, o síndrome do impostor. A Era uma síndrome coisa legal, do impostor. sim. Era uma coisa legal. Mas assim,
Podia ser mais. Ficou feliz? Não, fiquei feliz depois, foi ótimo. Mas, enfim. Aí a questão é que eu tava muito nessa vibe do tipo assim, caraca, as pessoas só conseguem. Porque isso é uma coisa que você não tem. Você pode falar que você tem síndrome de impostor nesse aspecto de desempenho, mas você tem. Você não tem de medo de ser vista tentando fazer nada. Nada. Nada, nada, nada. Já parou pra pensar nisso? Mas isso foi uma construção, né? Tipo assim, eu não nasci assim. Tipo, quando eu... Interessante. Por exemplo, e depende da coisa. Depende muito do que eu sou boa e não. Porque, por exemplo... Mas você é boa em... Então, Você é boa em tudo, amigo. mas é o que eu tô falando. Por exemplo, eu não tenho nervoso de ser vista falando em público, porque eu sei que eu falo bem em público. Entendeu? Não, mas tá. Agora, quando eu tava... Discordo da sua opinião sobre você. Mas quando eu tava aprendendo a andar de skate, por exemplo, eu tinha um pouco de vergonha de ser vista tentando. Não significa que eu não fazia. Mas eu tinha o desconforto de ser vista tentando porque eu não tava mandando um mortal Duplo, triplo triplo. carpado Turbo 2000. com um mês de skate, entendeu? Até hoje eu não sei dar um ollie direito. Eu já dei alguns ollies, mas eu nunca consegui dar em Não sei do movimento. que se trata. É a primeira manobra que a pessoa aprende no skate, que é tipo pular com skate. Ah, tá, tô E, ligado. e assim, eu tinha muita dificuldade de aprender. E não é que eu tinha muita dificuldade, porque eu sei que as pessoas que aprenderam, elas treinaram muito. Não, skate é uma coisa que você tem que treinar muito pra aprender. Aham. Então era uma coisa que eu não ficava confortável. Entendi. Porque o Tá. normal é que eu não tenha que treinar tanto. Então, quando eu sou mediana nas coisas, eu tenho vergonha de ser vista tentando. Entendi. Mas eu já quebrei um pouco as Tá, mas é barreiras porque do tentar. Vou ser sincera, porque você é mediano em tão poucas coisas que raramente isso aparece. Isso é verdade, gente. Tô puxando saco. não. Aparece pouco. Gente, só pra não parecer que tá meio me paparicando, a gente tá falando isso um pouquinho, porque eu também fiz uma avaliação neuropsicológica em que eu já tinha algumas Parece que eu tô te suspeitas. paparicando? Não tô, não, genuinamente. Não, eu sei que a gente... Mas, tipo assim, não sei, porque a pessoa não me conhece. Aí você tá, tipo, falando que eu sou boa em muita coisa, nananã. Aí a pessoa pode ficar, tipo, nossa, essa Júlia se acha e tal. Mas não é isso. Não Primeiro, É. não tem problema. Assim também deu. Primeiro, não tem problema nenhum em se achar. Segundo, se não tivesse motivo, você poderia se achar ainda assim. Terceiro, você tem motivo, você pode se achar. Para aí, nada a ver. Tá se justificando demais. Não pode, não. Tá, Tá, mas mas a enfim, conclusão que dito eu queria isso. falar é porque o meu laudo deu superdotação e altas habilidades. E aí isso respondeu muitas questões sobre mim. Mas aí então, a gente vai falar sobre isso? Porque você nunca falou sobre isso. A gente não tinha opinião sobre isso. Você falou assim que você não sabia se você falaria sobre isso abertamente. Você, como se isso aqui fosse impedir o microfone de pegar. Eu acho que eu não faria um vídeo que vai viralizar falando sobre isso. É porque os nossos 5 espectadores podem Mas como saber a disso. gente, tipo assim, quem tá escutando isso aqui é um público muito enxuto É verdade. e realmente interessado, eu acho que não tem problema, entendeu? Eu acho que eu falaria assim. Eu acho que também não é uma coisa que é pra eu ficar... Se é parte de mim... Eu não tenho que ter vergonha de falar. E se alguém for me julgar ou ter ranço de mim por causa disso, problema seu. Exatamente, esse que é o ponto, é isso que eu tô falando. Por isso que essa questão de se achar, porque a Júlia realmente é muito. Mas o que eu tava dizendo é que você, de fato, é muito boa em muitas coisas que são requeridas na sociedade. Tipo assim, não tô conseguindo me expressar, mas, por exemplo, que eu tinha falado que eu discordava de você, porque você decidiu tentar o mestrado, por exemplo, e você só simplesmente foi. Tipo assim, você não passou pelo cagaço do processo, eu acho. Tipo, não que você tenha... Você ficou por um momento, assim, mas você nem quis saber. Você falou comigo, tipo assim, não me conta nada, não, porque eu não quero ficar nervosa. Mas, tipo assim, você não tava nervosa em nenhum momento. Você não ficou nervosa. Você tava empolgada pra ir fazer a entrevista. Eu gosto de desafios, assim. Eu gosto de me... Tipo assim, ela tava empolgada para ir fazer a entrevista do mestrado. Entendeu? Tipo assim, tinha o risco de você não passar, entre aspas, porque não tinha o risco, mas tinha o risco. E não tinha o risco porque ela passaria. Mas aí, porque era uma chance, né? A gente pode passar ou não nas coisas. E ainda assim você tava lá. E tipo assim, se você não passasse, eu acho que não seria um grande problema pra você também, entendeu? Essa que é a questão. Não sei. Entendi. Eu acho que o que me deu um pouco essa casca foi um pouco a internet também. Foi, tipo, Instagram, fazer vídeo, postar as coisas e ver que as pessoas... Não ligam. Tipo assim, não é que não ligam no sentido ruim, mas tipo assim... Ou ver, por exemplo, quando eu Acham tinha legal. um hater ou uma parada, ou passava uma vergonha, e a minha vida continuou. Sabe? Aham. Normal. Tipo assim, tinha gente que... Ou o próprio fato de perder minha conta, pô. Tipo assim, eu tive um hater
aparentemente, né, tenho tantos haters que derrubaram a minha conta. Ela foi suspensa. E aí eu tive É verdade. que continuar fazendo as coisas né, enfim, eu acho que eu aprendi a ser uma pessoa meio genuína, assim. Eu acho que quando eu era mais nova, na escola, não tinha meio vergonha de ser eu, assim, porque eu já fui um pouquinho. Já sofri um bullyingzinho. Todo mundo sofre um bullying, eu não sofri bullying demais, não. Mas eu sofri um bullyingzinho dentro de ser eu, assim. Do que eu mostrava mais eu, assim, eu sofri um bullyingzinho. É, deixa eu pensar. Eu já sofri muito bullying também. Mas, entendi. Aí, Aí, tipo assim. depois eu deixei isso pra lá e falei, cara, eu vou ser eu mesmo. Porque, pô, eu me acho legal, eu me divirto comigo e eu quero ser eu e fazer as coisas que eu quero fazer, pô. Sabe o que é uma coisa que eu tenho aprendido? Tá vendo? É bom esse vídeo não ter nenhum tema. Porque, assim, uma coisa que eu tenho colocado em prática é um negócio de. Eu li num livro que chama. Eu acho que. Não sei se no outro vídeo que a gente leu eu comentei dele, porque assim, tem muito tempo que eu tô lendo ele. Assim, ele é muito pequenininho. Igual o autocompaixão, ainda tô em 50%. Entendeu? Mas chama Queria Morrer, mas no céu não tem Teokbook. Você já falou que você tava lendo isso, mas eu acho que no nosso vídeo você não falou, não. Ah, tá. Eu sei que você tava lendo isso que você já falou comigo. Então, pois é, aí é o diálogo de uma menina que vai se consultar com o seu psiquiatra. E aí ela transcreve as conversas com o psiquiatra. Então, assim, ela é 100% crua e honesta. E aí, em algumas desses momentos, ela fala alguma coisa que eu não lembro o que, mas o que me marcou foi o que o psiquiatra falou. Porque ele falou assim: aproveite a liberdade dos seus próprios pensamentos. Então, tipo assim, depois disso eu fiquei assim, caraca. Sabe por quê? Eu comecei a reparar que eu tava me reprimindo em todos os meus aspectos, em todos os meus pensamentos. Eu mesma me reprimindo. Que eu penso tal coisa, mas eu não deveria pensar tal coisa por algum motivo. Tipo, eu sou uma boa pessoa, então eu não posso pensar isso. Mas, tipo assim, tá dentro da minha cabeça, cara. Ninguém sabe. Relaxa, chill out. E no sentido, assim, de que o que você pensa não é necessariamente você, mas o pensamento, ele é espontâneo. O pensamento, ele é o macaquinho que fica pulando de galho em galho e tal. E aí, se você se prender num galho que ele parou, achando que isso diz alguma coisa sobre você, Sim. você não vai fazer nada. Sim, na vida. na verdade, assim, não existe muito bem o que define uma pessoa de ser boa ou ruim, porque somos todos bons e ruins em certos aspectos, em certa medida, né? É isso que meu pai, inclusive, fala muito. Na verdade, eu não sei se meu pai falou o oposto disso ou não. Mas é tipo assim, porque na minha concepção, que eu acho que meu pai fala isso, é que não existe uma pessoa que é 100% vilã ou uma pessoa que é 100% boa. Nós somos seres humanos com camadas e profundidade e complexidade. Então, é muito difícil a gente definir, tipo, o que faz uma pessoa ser boa, uma pessoa ser ruim. Mas assim, algo que ajuda nesse sentido é o que você vai agir depois que você pensa. Então, Sim. tipo assim, acho que fazer a terapia você torna esse pensamento consciente, traz ele pro consciente, porque muitas coisas a gente pensa no inconsciente mesmo. Inclusive sobre nós mesmos. E aí, quando você traz esse pensamento pro consciente, o que você vai fazer com ele, né? Eu já aceitei que nenhuma pessoa é 100%, assim, pelo menos pra me consolar, talvez, mas que nenhuma pessoa é 100% genuinamente boa. Porque às senão vezes eu nós não fico tava querendo. aqui, né? Porque às vezes eu fico querendo ser uma Madre Teresa, tipo assim, de não ter sentimentos. Tipo, nunca vou sentir inveja. Pô, pra mim, inveja é um sentimento muito feio. E toda vez que eu sinto que eu penso que eu tô sentindo um resquício de inveja, eu já automaticamente me recrimino em tantas. É a culpa cristã, né? Tipo assim, eu sou cristã, viu, galera? Jesus é pica. Mas a culpa cristã, ela é, tipo assim, um mecanismo que foi criado muito mais pra, tipo, te coagir ou te cercear em coisas que não precisavam e pra você ficar se sentindo sempre ruim, entendeu? Sim. Uma dos pontos da autocompaixão, ela coloca um contraste entre autoestima e autocompaixão. Que a autoestima não necessariamente ela é boa igual a autocompaixão. Porque a autoestima normalmente, do jeito que a gente entende ela precisa de um pouco de você diminuir outros ou de você se sentir melhor que outros. E quando você falha, você tem a autoestima atingida, meio que a sua autoestima fica em perigo quando você falha, comete um erro ou não atinge as suas expectativas sobre você mesmo. Aham. E aí entra um pouco dessa parte aí, né? Eu não deveria estar pensando isso, não deveria estar fazendo isso. E a autocompaixão, ela te acolhe nesse lugar do tipo, todos os seres humanos que existem no mundo são imperfeitos e em algum momento pensam alguma coisa assim. Então ela fala muito pra você se conectar com a experiência coletiva da humanidade, do sofrimento humano mesmo. Tipo assim, quando você estiver sentindo mal, tendo pensamento ruim, ou procrastinando, querendo só ficar deitada na cama e não fazer nada, é pra você acolher esse sentimento como um sentimento humano, tipo assim.
Não sou só eu que me sinto assim, todo mundo se sente assim. E eu sou digno de acolhimento e afeto mesmo por isso. Tipo assim, ela fala pra você se fazer um carinho mesmo. Tipo, nossa, tá difícil pra você hoje, né? Sabe assim? Sim. E isso é muito legal. Cansamos e esquecemos de terminar. Por hoje é isso. Obrigada por assistir.